Olá, tudo bem? E hoje nós vamos aqui de um dito popular muito conhecido pela maioria das pessoas, que é o tal do a males que vem para bem. Quando você vive uma situação difícil, quando você não entende a situação, você não sabe por que está passando por aquilo, mas lá na frente você vai perceber que esse mal que ocorreu, que esse desafio acabou te beneficiando de alguma forma. Eu procurei na palavra de Deus referente a esse dito popular e encontrei lá em Gênesis 50:20, que conta a história de Jacó. A história de Jacó, de Jacó, na verdade, de José, filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos invejosos, que tinham muita inveja dele. E ele chegou até um grande do Egito, né? Tipo imperador ou faraó, algo assim. E ele foi escravo durante um tempo. E esse dono dele, esse patrão dele, percebeu que ele era muito inteligente, que ele era alfabetizado e que ele interpretava sonhos. Mas antes de saber que ele interpretava sonhos, ele foi um bom escravo ali no ambiente onde ele conviveu, né, do seu imperador, do seu chefe, enfim. E o que eu quero contar aqui para vocês? Que ele sofreu essa situação de escravidão durante muito tempo, muitos anos mesmo. A esposa desse imperador ficou interessada nele, muito interessada, porque era um jovem vistoso que sabia se portar também. E ela quis tirar proveito, ou seja, ter um caso com ele. Ele, obviamente, não aceitando, ela armou uma situação que o fez que ele fosse preso, né? E aí lá ele ficou preso durante anos. Ele só conseguiu sair porque um dos colegas deles de trabalho lembrou que ele interpretava sonhos e participou esse reconhecimento com o imperador, onde foi que o chamou, fez com que ele interpretasse um sonho dele e ele interpretou tremendamente, né, a questão da escassez que o Egito iria sofrer durante 7 anos e depois mais 7 anos de ou seja, ele iria passar por 7 anos de abastança e depois mais 7 anos de escassez. E ele deu dicas a esse imperador que ele pudesse fazer reservas. Com isso, ele foi, é, é, ele subiu novamente para o palácio, para o local, para que ele ficasse como braço direito desse imperador. E assim sucessivamente ele foi crescendo e foi até governador do Egito. Então, ao final de tudo, o que aconteceu? Os irmãos dele acabaram passando por uma necessidade muito grande, né? Os filhos de Jacó, Jacó já idoso, para morrer, eles passaram por dificuldade, porque passaram por um período de escassez. E eles foram até o governador do Egito pedir auxílio. E mal desconfiaram que era o próprio irmão José. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam nessa história toda, vocês podem ler lá a história de Jacó e depois dos irmãos de José e de José, referente a toda essa situação que ele passou.
E o que eu quero que vocês entendam é que, de repente, vocês estejam aí passando por alguma dificuldade, alguma necessidade, alguma tribulação e não entendem por qual motivo vocês estão passando por isso. Vocês não entendem por qual situação essa questão veio vir sobre vocês. Mas eu quero que vocês fiquem sabendo que tudo isso tem uma lição no final, que tudo isso possa contribuir com a sua felicidade, com o seu progresso, com a sua realização. José, com certeza, ele passou por momentos tristes. Eu assisti em uma das emissoras, a TV Record, referente à história de José. E a história, ela se passa assim de uma maneira tremendamente enfática, que mostra para gente o quanto é importante o silenciar, a paciência e a fé. Então tenham fé que isso que você está atravessando, de repente, lá na frente tem uma lição, tenha um aprendizado. Por exemplo, no passado eu passei por algumas empresas que eu trabalhei, né? Uma delas eu trabalhava com teleatendimento e nessa empresa algo que ocorria era muita rotatividade de equipes. Nós trabalhávamos com equipes e tínhamos o supervisor e virava e mexia, tinha mudanças de supervisor, tinha mudanças de equipe, de pessoas. Cada hora nós estávamos numa equipe diferente. Eu estava numa equipe diferente. E aquilo me abalava. No começo eu estranhava muito, pois no momento que eu estava acostumando com o colega, com o espaço, com o supervisor, passava ali uns 4 meses, 6 meses, nós éramos remanejados para uma outra equipe. E com aquilo eu fui aprendendo, eu fui absorvendo toda aquela situação. Hoje eu entendo que isso me ajuda muito na questão de mudanças de ambiente, mudanças de imóveis, mudanças de trabalho, mudanças de amizades. Porque tudo, gente, tem um aprendizado. Tudo tem um aprendizado. Então, isso não me choca mais. Algo que ocorreu também na minha família, a minha mãe, que sempre foi dependente do meu pai por anos, por mais de 30 anos, muito mais, quase 40 anos. Ela dependia para tudo. Não saía de casa para fazer compras sozinha, ia sempre com ele. Dependia de tudo. Não fazia nada sozinha, não resolvia nada, não sabia de quase nada sobre a questão burocrática, sobre a questão burocrática da casa, do ambiente de família. Aí, o que ocorreu? Ocorreu que o meu pai veio a falecer. E antes mesmo dele falecer, ele caiu doente, tá? E na fase da doença dele, ela precisou resolver situações na cidade onde nós moramos. Situações da casa, alguns afazeres, e ela teve que ir. E com isso, com essa dificuldade dela ter que sair do conforto, do comodismo, ela foi aprendendo. Até que após a morte do meu pai, minha mãe já estava apta a resolver todas as coisas referente à casa, a imóvel onde nós moramos.
a questão de sair sozinha, resolver situações. E o mais interessante é que ela chegou a ir para a Europa, para a Itália, sozinha, onde minha irmã mora, e nós ficamos muito orgulhosos dela e ela também. Então, assim, a situação de dificuldade que ela veio a passar com a doença e morte do meu pai veio a trazer essa mudança que veio beneficiá-la em várias situações. Então, assim, de repente, você esteja passando aí por situações muito difíceis, por um período assim de muita dificuldade, uma situação que você não entende porque está passando, ou no seu casamento, ou é com o seu trabalho, ou é no seu ambiente de estudo, ou é de repente na sua vizinhança. Enfim, eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. Coloque em silêncio. Pergunte para Deus, para o seu eu superior, o que ele quer te ensinar com isso? Para onde que ele está te levando? O que é que você vai aprender com isso? O que isso vai lhe trazer de benefício? Vejam a história de José do Egito. Ele foi a governador e no final ele perdoa os seus irmãos. Leiam a história, assistam a série. Quem tem o Globoplay tem como assistir. E fiquem sabendo que o melhor está por vir. O melhor está por vir sempre. Isso acontece direto, gente. Temos que perceber que a situação ruim não é algo para nos magoar, não é algo para nos chocar, nem nos tirar do trilho. Muito pelo contrário, ali tem o dedo do divino. Ali há algo para você aprender, para que vai te levar a crescer. Então, essa é a palavra de hoje, o que eu quero deixar aqui para vocês e quero que vocês façam uso disso na vida de vocês, no progresso de vocês, em tudo aquilo que vocês forem fazer e perceberem isso de uma forma positiva, tá bom? Que vocês tenham hoje um excelente dia na paz do nosso lindo e adorado Deus e se puderem passar essa mensagem para outras pessoas, contribuírem, deixando um like ou até mesmo um dislike, enfim, mas participem, levem o melhor, a palavra, a outras pessoas que estão precisando, tá bom? Um bom dia e fiquem todos com o nosso lindo e adorado Deus. Tchau!